Fala aí concurseiras, aqui quem fala é o João. E se você chegou no canal, né, justamente porque fez o concurso da CEMED, esse vídeo é pra você, pra te dar uma esperança, pra abrir sua mente, pra acalmar o seu coração, porque eu vou trazer aqui pra você boas notícias, vou esclarecer algumas dúvidas que colocaram nos comentários do meu vídeo anterior, para você ficar 100% aí, né, na espera desse resultado que, se Deus quiser, vai ser um resultado muito bom para você. Então eu vou te apresentar primeiro aqui para logo acalmar o coração de muita gente, porque ficou muita gente muito ansiosa, pensando principalmente em relação à questão do número de vagas, né? Então as pessoas estão falando assim: "Ah, meu número de vagas é só 20 pessoas", ou então fiz para a Zona Leste, por exemplo, e lá tem só 7 vagas. Será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser chamado de primeira? Será que eu ainda vou conseguir um cadastro reserva e tudo mais? Pessoal, vamos com muita calma, porque o que eu trago agora é uma notícia muito boa para você. O que eu fiz? Justamente também, né? Eu que também fiz o concurso, também para me acalmar, mas também para acalmar você. Eu tenho aí algumas informações, são informais, né? Não são oficiais, mas que hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas, né? De professores que são PS, processo seletivo, ou seja, são professores temporários na CEMED de Manaus. Então eu ouvi lá na escola onde eu trabalho, né, de um professor que tem uma ligação com a secretaria, de que tem em torno de 700 pessoas temporárias, né? Eu não sei se esse número é real, mas eu vou deixar ainda melhor esse número para você, porque uma outra fonte já me disse também que existe aí cerca de 1.000 pessoas temporárias na CEMED hoje. Então, que vai acontecer? No ano que vem é onde acaba, né, o contrato dessas pessoas. Então, teoricamente, há uma expectativa de chamamento de concursados. Justamente esse concurso está vindo para isso, para preencher essas vagas. Então, o número de vagas que aparece no edital, para quem não está acostumado com concursos, é porque existe uma lei, né, que obriga que os órgãos públicos que fazem um concurso público, que eles chamem dentro do número de vagas aquelas vagas específicas. Ou seja, para melhorar melhor essa explicação para você. Então, se um órgão ele vê lá, por exemplo, no quadro de pessoal e está faltando muita gente, então ele tem, vamos dizer, 100 vagas faltando. Se ele coloca lá, ó, precisamos de 100 vagas no concurso público e publica no edital, ele vai ser obrigado a chamar 100 pessoas. Ele vai ser obrigado a chamar aquelas 100 vagas que ele prometeu no edital. Então, para evitar problemas, então vamos supor que a prefeitura falou precisa de 100 pessoas, mas nós não temos recursos, às vezes, financeiros para isso. Então, para evitar problemas, coloca aí que precisa de 2 vagas. Coloca aí que precisa de 3 vagas. A gente chama as 3 pessoas, que a gente vai ser obrigado a chamar essas 3 pessoas para preencher o quadro, e posteriormente não existe um limite. Ou seja, quem está aprovado tá na fila. Então vai sendo chamado, e não tem um final. Tipo assim, se você conseguiu alcançar, nesse caso, desse concurso, os 60% da nota, ou seja, você alcançou 60 pontos, muito importante também dizer isso, né? Daqui a pouco eu vou esclarecer também como é que você vê o seu ponto, como é que você sabe calcular direitinho a sua pontuação, mas isso aí é daqui a pouquinho, não sai do vídeo. Então, continuando aqui para a gente não perder a linha de raciocínio, você precisa ter feito 60 pontos. Não é questões, são 60 pontos. Então, fez os cálculos lá, chegou nos 60 pontos, você está aprovado, cara. Parabéns, você foi aprovado no concurso público. Agora, se você vai ser chamado, é uma outra etapa, que agora eu venho com a notícia para te deixar contente, alegre e feliz. Tá vendo que eu tô parado aqui nessa tela, né? Essa tela, ó, é as concursos e seleções, a comissão de investidura da CEMED. E aqui nós temos o primeiro, né? O primeiro concurso aí, no caso, o primeiro não, né? O último concurso que aconteceu, que foi, ó, 2017. Nós estamos falando de praticamente 8 anos, né? Ou são 8 anos. Então, o que aconteceu? Eu clicando aqui, né, nesse dos concursos, você também pode fazer isso se quiser, né? Existe aqui todos os documentos que saíram em diário oficial chamando as pessoas para o concurso público. Então veja só, são 20, 30, quase 40 documentos chamando as pessoas. E aí o que eu fiz? Eu dei uma olhada, dei uma olhadinha, e aí cheguei nesse edital aqui. Ó.
é o diário oficial da cidade de Manaus, do dia 18 de outubro de 2022. O concurso foi em 2017, até 2022 ainda chamaram mais pessoas. Olha só isso. Veja só com seus próprios olhos. Eu vou até aumentar aqui para você conseguir ver direitinho. Isso aqui tá chamando pessoas, certo? Professor, nível superior, educação infantil, zona oeste. Zona oeste. Isso aqui é só de uma zona, tá, pessoal? Uma zona só. Zona oeste, educação infantil, de 2017. Chamaram, olha só, 277 pessoas somente nesse edital que está aqui. Ou seja, eles chamaram, convocaram para tomar posse até o classificado 859, 859. É tanto número que eu nem sei como é que se pronuncia isso. Aí, o 80º, 59º, não sei como é que é. E aí, ou seja, eles chamaram até a posição número 859 dessa parte da educação infantil naquela época lá. Agora você me pergunta, João, quantas vagas eram? Eu vou mostrar para você esse exato momento. Olha só isso aqui. Então esse daqui eu também, ó, só para você não achar que é mentira minha. Esse aqui é o caderno, né, do Diário Oficial do município de Manaus, do dia 21 de novembro de 2017, que foi quando saiu o edital daquela época lá, 2017. E aí tem aqui todas as vagas, veja só. Educação infantil como um todo, pessoal, como um todo, sem zona, sem divisão de zona, sem nada, eram 101 vagas. Tudo, somando todas as zonas, 101 vagas. Agora vamos lá para você ter mais expectativa ainda, para você ter uma esperança, né? Eu não quero criar expectativa em você. Quero que você tenha esperança, que pode ser que seja, pode ser que não seja também. E aí, tá aqui, ó. Eu vou mostrar para você a tabela detalhada. Esse quadro. Então aqui, ó, educação infantil, né? É justamente o que a gente acabou de ver. E qual era a zona mesmo que a gente viu lá? Zona Oeste, educação infantil, Zona Oeste. Então, Zona Oeste é essa daqui, ó, Zona Oeste. Eram 30. Eram 30 vagas para a Zona Oeste na educação infantil. E chamaram 859 pessoas. Tá conseguindo ver o quanto de pessoas a mais foram chamadas? A gente está falando de muitas e muitas e muitas vezes. Quer um outro exemplo? Tá aqui logo embaixo, ó, Educação Física, Zona Leste 2. Chamaram aí as pessoas do décimo, do 154º, né, do 154 até o 206. Quantas vagas eram para a Zona Leste 2? Zona Leste 2, Educação Física, 7 vagas. Eram 7. Chamaram 206. E ainda pode ser que ainda tenha algum resquício, alguém que passou depois disso. Isso aí é só uma das muitas, né? Ah, João, eu acho que isso está errado. Onde é que você sabe que realmente é verdade? Está aqui, ó. Aqui embaixo está dizendo, ó. A secretaria convoca os candidatos nesse anexo, blá, 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 do edital aqui, ó, aprovados no edital 2017, que era justamente o edital lá que eu acabei de mostrar para vocês, para provimento de cargos e formação de colégio de reserva na área do magistério, que foi homologado em 2018, né? Quando foi publicado em 2018. Solicitamos que os nomeados aguardem o contato do e-mail aí para tomar posse, né? Para fazer a pré-checagem, os exames e tudo mais. E aí tá aqui, ó, de novo, mais uma galera, ó. Vamos lá para esse daqui, o maior de todos aqui, ó, o número 864, 864. 864 para que? Educação Infantil, Zona Oeste. Chamaram essa galera, o 264. Tá aqui, ó, Educação Infantil, Zona Oeste. Eram 30 pessoas. Eram 30 pessoas e chamaram até o 284, ou seja, chamaram mais gente ainda. Até o 284, aqui tinha sido até o 859, né? 859, e aqui foi até o 864. Chamaram mais gente ainda. Então, existem esperanças, né? Existem esperanças. Não dá pra gente cravar, pô, você vai passar, você vai ser chamado, mas existe muita esperança.
Então existe muita gente se aposentando, existe muita gente desistindo de ser professor, existe muita gente mudando de carreira, indo para outros concursos, assumindo, né, lugares, concursos melhores. Isso é perfeitamente normal, tá? É, e aí, vou aproveitar aqui, ó, para mostrar para você assim, ó, João, não sei como é que eu faço para ver a minha nota. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o edital, tá? E vou mostrar para você que aqui no edital, onde é que está o edital? Está aqui no site do Instituto Consuplan, que é justamente o que você fez o concurso, né? Eu vou tentar deixar esse link aqui nos comentários. Então você vai lá, se inscreve no canal primeiro, depois clica lá no link e aí vai ter aqui. Aí aqui vai ter o edital, o primeiro, ó, edital de abertura. No edital de abertura nós temos aqui as pontuações. Então você vai rolar lá para baixo e aí você vai encontrar aqui, ó, exemplo, né? Professor magistério, que é a maioria das pessoas que eu vi fizeram para esse. Então, aqui essas questões. Quanto vale de português? 1,5, ou seja, total 15 pontos. Então, você vai pegar o número de questões que você acertou, vai multiplicar por esses pontos por questão e você vai chegar na sua pontuação. E aí, lembrando que muda, tá? Então, aqui é professor, aí quando chega em outras áreas, mesmo de nível superior, como, por exemplo, parte de TI, a parte de advocacia, a parte de administração, tem outras pontuações. Então, olha direitinho, procura o seu, ler aqui em qual que você se enquadra e aí você faz a soma dos pontos. Você precisa de pelo menos 60 pontos, tá? Não são 60 questões certas, são 60 pontos. Fez a soma, beleza, descobriu aí quanto que você tirou e essa vai ser aí basicamente a sua nota. Alguns ainda vão ser acrescentados a nota da pós-graduação, que vale 0,5, a nota do mestrado, que vale 0, vale 1 pontinho, né? Somado, né? Então, se você tem a pós-graduação e o mestrado, fica com 1,5. E o doutorado, que vale 1,5. Então, somando tudo, o doutor consegue tirar até 3 pontos. Só que você precisa, obviamente, ter submetido esses seus títulos antes, né? Teve uma etapa do próprio concurso que dizia para você submeter os seus títulos e aí eles foram contados, já estão, né, a serem analisados para serem contados posteriormente e vai no seu resultado final vai sair lá na prova de títulos. Você ganhou 0,5, você ganhou 1 ponto, você ganhou 3 pontos. E aí, com isso, você vai somar com esses pontos que você fez. Por exemplo, eu fiz 76,5 pontos. Com mais o meio ponto da minha pós-graduação, eu posso chegar a 77 pontos. Por exemplo, não concordaram, não acharam que não se enquadra lá, no caso, a minha pós-graduação, por algum motivo, eles vão justificar lá, foi indeferido e tal, e a pessoa ainda vai ter tempo de recorrer e tudo mais. E aí, no caso, eu volto, né? Não ganho esses meio ponto, né? Mas vamos torcer para que isso dê certo para todos. E aí todos ganham um pontinho a mais. E aí entra mais na disputa. Então, beleza. Então você já sabe como são os pontos funcionam. Teve uma colega aí, uma concurseira, que perguntou o seguinte: não trouxe, né, a caderno de provas. Está aqui meu caderno de provas. Ó. Fiquei até o final, né, os 30 minutos final. Só quem ficava até os 30 minutos finais podia levar o caderno de prova, segundo o edital. Então, você que não trouxe, mas você, eu sei, eu lembro assim das questões que eu marquei. Como é que eu faço para acessar o meu caderno e aí eu consegui saber se eu acertei, se eu errei aquela questão X ou Y. Então aqui nesse link que está aí nos comentários, tem todas as provas aplicadas, tem aqui gabaritos preliminares também, caso você necessite, tá? Então gabaritos preliminares vai ter lá o gabarito, vai ter a cor da sua prova, que cada um tinha uma cor diferente, eram 4 tipos de provas diferentes, com cores diferentes, mas as questões em si eram as mesmas, só que em ordens diversas. E aí você vai ver qual era a cor que você fez, você tem que lembrar, né, qual é a cor que você fez. E aí tem aqui essa opção, ó, provas aplicadas. Pode clicar em cima dela ou aqui nessa opção link. E aí eu já cliquei aqui, né? Aí vai pedir um login, você vai colocar o seu CPF e a senha que você cadastrou. Caso não saiba, clica lá em recuperar a senha. Eu já fiz esse login para ser mais rápido, né? E aí cai nessa página aqui,
que é uma página que diz assim, esse é o resultado da isenção, que eu pedi isenção porque sou doador de sangue. E aqui no final tem aqui a opção ó, consulta individual, a prova realizada. E aí eu clico aqui e ele pergunta, ó, qual foi o caderno que você recebeu? E o meu, no caso, foi o amarelo. E aí eu entrei aqui, já tenho uma cópia, digamos assim, da minha prova, né? Obviamente não foi a minha mesmo, né? O meu caderno de prova está aqui comigo, mas uma versão digital exatamente como era. E aí você pode dar uma olhada, falar, pô, essa daqui eu lembro que eu marquei essa, daqui eu marquei essa, aqui eu marquei essa. E aí depois você volta lá, né? E entra aqui no gabaritos preliminares e vê se você acertou, se você errou. E aí posteriormente, obviamente, você entra aqui no edital e aí você vê aí se você quantos pontos você fez, se tiver alguma dúvida, tá tudo lá no edital, bem explicadinho. Beleza? Dito isso, vamos lá para tirar outras dúvidas de outras pessoas. Muita gente está agoniada aí com a questão do ponto. Existe esse site aqui, ó, que eu também vou deixar aí o link na descrição, que se chama Olho na Vaga. Então você vai escrever aí olhonavaga.com.br e aí vai ter uma opção, por exemplo, de você procurar sobre o concurso que você fez, esse concurso da CEMED aqui. Inclusive, muita gente, né, que fez o concurso já cadastrou aqui o concurso. O que acontece? Vou dar o exemplo aqui. Entra aqui, né, escreve no lugar de banca, qual foi a banca Consulplan. Órgão, qual foi o órgão? Foi a CEMED Manaus. E aí vai aparecer algumas opções lá de cargos, né? Eu já estou aqui na parte específica dos meus concursos que eu estou participando, então só apareceu uma opção. Mas quando você clicar, vai aparecer várias opções de várias cargos diferentes. Então, o de professor de educação física, o professor de língua inglesa, o professor de língua portuguesa, o administrativo, psicólogo, advogado, tem vários lá, tá? E aí, no caso do meu aqui, cliquei em cima, né, abriu essa página principal aqui, e aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui meu gabarito, escrevi aqui meu gabarito, eu peguei todas as questões que eu coloquei aqui na minha prova, né, o gabarito que eu marquei, né, e eu cadastrei. E aí saiu a minha nota, ó, a minha nota parcial aqui, minha nota não é oficial, né, 76,5. Aqui está dizendo que eu fui eliminado porque não atingi os pontos mínimos. É só um errinho de questão, né? Porque ele provavelmente quem fez quem fez o cadastro dessa prova, quem fez essa não colocou lá que a pessoa que acertava mais de 60 passava, né? Então é só um detalhe. Mas aí o que acontece? Aparece um monte de gente aqui, ó, que também está aparecendo como eliminado, né? Mas não estão eliminados, obviamente. Que estão com nota, qual foi a nota que tirou. Então aparece aqui, tem 14 pessoas que colocaram aqui. Dá para confiar 100% nisso? Não dá para confiar 100%. Mas a ideia é que daqui a pouco, quando tiverem mais pessoas, conforme eles colocam aqui, né, quanto mais resultados, melhor, saia uma possível classificação, uma nota de corte, ou seja, quantas pessoas vão de fato entrar, passar, serem chamadas dentro do número de vagas. Mas como você bem sabe, vão chamar com certeza além do número de vagas. E aí, se você quiser participar aí do Olho na Vaga, entra aí também. Dá para procurar, né, o seu concurso específico, ou melhor, o seu cargo específico. Vou até testar aqui com você, eu vou colocar na página principal, Consulplan CEMED Manaus. Olha só, já tem de quase todas as vagas aqui, inclusive, muita gente participando. E aí você também pode colocar aí, comparar, né? E aí você, por exemplo, vai assistente administrativo, tem muita gente. Clica aqui. A princípio, não aparece a nota das pessoas. Por quê? Porque você precisa participar. Então você precisa clicar, mandar o seu gabarito, né? Como é que foi sua nota. E aí sim, você vai conseguir visualizar a nota de todo mundo aqui. Também existe uma versão paga desse site, mas não, acho que não é necessário. Aí você vai dar uma olhada e faz as suas próprias escolhas, mas não vejo nada demais nisso, tá? Só para matar a ansiedade mesmo. E obviamente que não vai ser uma coisa específica, não vai ser cravar quantas pessoas vão entrar, cravar qual vai ser a nota de corte, mas já ajuda, já serve para falar, pô, eu fui mais ou menos, eu fui muito bem, eu fui muito mal, né? E aí você vê, e aí você escreve, preenche direitinho o seu, e aí já tem uma noção, tá? Outra dica aqui que eu vou dar para vocês é o seguinte, né? Hoje em dia as IAs aí, o ChatGPT, tem a Gemini do Google, então existem várias e várias outras. Essa daqui é a DeepSeek, que é uma inteligência artificial chinesa, né?
e eu, quando vou estudar, utilizo ela aí para alguns tipos de estudo. Então aqui vai estar tudo em chinês, não fique preocupado, tem uma opção aqui em cima, bem atrás aqui onde está a minha foto, que aí muda para o inglês, por exemplo. Mas eu não sei falar inglês nem chinês. Clica aqui, ó, nesse primeiro botão, que é em inglês Start Now, e em chinês está aqui dessa forma. Você clica aqui desse lado, vai abrir uma nova página, e aí você vai fazer seu login, né? E aí vai entrar aqui. E aqui, por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Eu coloquei aqui na IA uma coisa aqui, eu preciso de um serviço bem feito, quero fazer uma estimativa estatística da nota de corte de um concurso que fiz, ao todo são 309 pessoas, a taxa de abstenção média foi 20%, segundo divulgado pela própria Prefeitura de Manaus. E aí ele foi fazendo umas contas muito malucas aí, e eu fui adicionando depois notas, ou seja, de onde na nota? Eu tirei lá do De Olho na Vaga, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, e também fui pegando de grupos aí, que eu participei de alguns grupos e tal, pessoas que eu conheço, e aí no final das contas ele fez uma conta lá, meio maluca, dizendo que a nota vai ser a partir de 80, para ser 80 e 85, ele falou, para ser chamado e tudo mais. Que ainda não confio muito, porque justamente o próprio chat me falou assim, são poucas notas que você tem na mão. Então você precisa de um banco de dados maior. Então, de olho na vaga, conforme for preenchendo lá, né, as pessoas forem participando, eu vou adicionar aqui no chat, e o chat vai talvez estimar uma nota média e tal. Bacana. E aí que, voltando pro vídeo, olha, o nosso vídeo, no último vídeo, agradeço a todos que assistiram, né? Foi muito bem aí. 1,5 mil visualizações, né, em um dia e 90 comentários. Então, sinta-se à vontade para comentar aí. Tem vários colegas aí perguntando, dando suas opiniões, então interajam lá também, né? Cliquem e tal. Espero que todos consigam, né, ser aprovados. A gente sabe que isso aí talvez não seja totalmente possível, mas enquanto o concurso tiver validade, ainda vai ter gente sendo chamada. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal também, né? Eu vou acompanhar muito de perto esse concurso da CEMED e também acompanhar outros concursos. Vi que algumas pessoas aqui ficaram interessadas pelo concurso da GCM, né, Guarda Municipal. Eu também vou dar uma falada sobre esse concurso, sobre o mundo dos concursos, e também, no caso, fazer alguns outros vídeos específicos sobre CEMED. Eu também vou fazer o concurso da ALEAN, né? No meu caso, Educação Física, mas sei que muita gente vai fazer de outras áreas. Também tem para pedagogo, né? Muita gente se inscreveu, e também tem de técnico. Então, são áreas em comum aí com esse último concurso da CEMED. Então, eu também vou falar sobre essas, também vou fazer as correções. Então se inscreve aí, que é para não perder esses vídeos. Poucas pessoas se inscreveram, assim, obviamente aumentou aí o que? Uns 15 inscritos, né? Mas podia ser muito mais gente, né? E deixa seu like, né? Aqui não esquece também. Tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, inclusive, vê lá que eu tô fazendo a correção, falo um pouquinho sobre isso. De forma geral, calme seu coração, fique tranquilo. Existem esperanças, você já fez o melhor, que era fez o necessário, que era passar no concurso. E agora aguardar, não tem outra escolha, mas ter esperança. Sobre notas, né, antes de a gente terminar, sobre a notas de corte. Vamos lá, pessoal. Creio eu que, pelo que eu vi de forma geral, olha que eu vi no YouTube, vi no Instagram, vi em grupos privados no WhatsApp, né, várias pessoas comentando, nós temos uma prova de forma geral que foi considerada fácil. João, achei a prova difícil. Calma. Se foi o seu primeiro concurso, se você não estudou, se você não estava habituado com a própria banca, tá tudo bem, né? Mas a prova foi fácil. Então, para quem começou agora, é uma oportunidade para pegar um embalo, né? Não parar. Estudar pelo menos um pouquinho, estudar pelo menos uma horinha por dia, ou então alguns minutos que seja por dia. Começar a frequência. Pô, eu não consigo estudar uma hora. Estuda 10 minutos hoje, 10 amanhã, 10 amanhã, 10 amanhã. Você vai se acostumando com aquilo, beleza? De forma geral, as notas vão ser altas. Isso aí é uma certeza. Altas quanto? Depende muito do seu cargo. Então, uma média que eu vi aí é uma média de 80, né? Uma média, 80
75 e 80 pontos foi a média. Então os tops, quem conseguiu ou por sorte, ou por estudar muito, ou teve um bom desempenho nessa prova, vai pegar 90 para cima, né? Então vai ter gente com 91, 92. Tem um colega aí que comentou no vídeo, né? Creio que seja verdade, né? Vou acreditar na palavra dele, que fez 98, né? Vi ali no olho na vaga gente que fez 96, isso aí no caso de educação física. Em outras matérias, eu via, que eu me lembre, né? Ciências, o melhor que eu vi até agora foi 89. Educação infantil, mas também, né, não sei qual é a zona. Educação infantil, a maior nota que eu vi até agora, 91. Então tem outras matérias lá, né? Como artes, língua portuguesa. No caso dos colegas administrativos, existe a questão de ter poucas vagas, isso aí é um fato, né? Então, assim, e a concorrência era muito grande, era muita gente. Então, sem querer tirar a esperança de ninguém, mas fez 90, tá muito próximo de ser chamado. Fez 80, já tem que contar aí muito com a sorte e tudo mais, com uma série de fatores. Fez menos que. Fez 70, na casa dos 70, ainda dá para ter esperança. Agora, fez menos de 70 pontos, 75 pontos para menos, acho que no caso do técnico, é muito complicado, né? Mas como eu falei, tem que ter esperança, tem que acreditar. Mas aí, ó, você técnico, você vai fazer de técnico, técnico tem vários concursos. Então tá aberto aí concurso aqui, inclusive em Manaus, né, da Guarda Municipal, da SEMA, se eu não estou enganado. Tem concurso vindo aí futuro da SEDUC. E então tem várias opções aí para você começar a fazer. Então aproveita aí, ó, que você já estudou talvez uma legislação, que você está estudando aí pela própria Consulplan, né? Inclusive, eu vou até abrir aqui para a gente dar uma olhada, que a Consulplan tem aí o concurso aberto, ó. Guarda Municipal é Consulplan, vai ter provavelmente parte da administrativo, vai ter talvez também a questão da legislação, né, entre os conteúdos, o português, que nunca sai de moda, a SEMAS também, provavelmente a mesma situação. E aí, obviamente, você vai ter que dar, né, uma estudada, ter que ir a fundo. O concurso está aberto, né, inscrições abertas, prova prevista para 25/1, então você tem mais de um mês aí para aproveitar, para se preparar para esse concurso. Então, é isso, pro vídeo já está ficando muito longo. Desejo boa sorte a todos, se inscreva no canal e talvez tiver alguma ideia, alguma sugestão, qualquer coisinha, né, você me manda, comenta, manda também né, no caso nos comentários, comenta em outros vídeos, assista outros vídeos. Eu tenho uma série aí de 94 vídeos contando com esse, preparando para esse concurso. E ainda vou falar sobre outros assuntos. Teve um colega que perguntou sobre estudo sobre questões, a gente pode conversar sobre isso no próximo vídeo. É isso, deixe seu like, valeu e até mais. Tchau!